Boa tarde, galera. Marco da Miracle falando aqui, né? Venho falar de um tema bem importante que é sobre, né, comprar equipamentos, investir em equipamentos agora ou em 2027, né? Então, assim, esse é um tema delicado, né? E a gente tem aí a questão do cenário atual, né? E o cenário do ano que vem, né? Então, para você que planeja investir, tá? Esse vídeo é para você. Você que quer inovar, você que quer reduzir custos, você que quer aumentar a produção, né? Então, você que está pensando nessas coisas, é um momento bem importante para reflexão, tá? A gente vê muita gente, não, porque eu vou, assim, a pessoa vem, faz a cotação, tal, a gente explica e aí não, né? Aí espera, não, é o mês que vem, mais para frente, né? Mas assim, o que tem ali mais para frente, né? Então hoje, o nosso cenário atual a gente está em eleições, né? Então foi um ano que teve aí Copa do Mundo, né? Tiveram alguns eventos, né? Os eventos voltando com força no Brasil, né? E Copa do Mundo, muita gente aproveitou, conseguiu imprimir, entregar. Agora eleições, né? Também muita gente aí imprimindo e rodando, né? Tudo, né? Então, assim, o cenário, a gente teve alguns eventos que fora do normal, de um ano normal, né? Que ajudaram na produção, ajudaram, né? Então, nós temos aí agora um cenário que se o atual governo ganha, né, se o atual governo ganhar, a gente sabe o que esperar, que é o que vem aí nesses últimos 4 anos. Se mudar o governo, né, a gente tem ideia, né, baseado no governo anterior, de que eles podem desburocratizar, reduzir custos, e vai ser um governo mais enxuto, mais responsável, né? Então a gente sabe o que esperar com o governo atual, que, né, e a gente tem acompanhado as notícias no dia a dia, né? E a gente sabe o que eles não vão fazer e o que eles vão fazer, né? E o governo novo, se for mais ou menos na linha do governo anterior, a gente sabe que vai ser favorável aos empresários, né? Mas o que está esperando a gente ali na frente, em 2027? A troca tributária, né? Então hoje a gente vai sair de uma carga tributária que todo mundo está acostumado aí, PIS, COFINS e ICMS, e aí a gente vai entrar nessa nova forma de tributo que só vai ser divulgada a alíquota oficial, que é estimada em 29%, tá? É estimada em 29%, é o que os economistas estão estimando para o final do ano. Porém, a gente só vai saber depois das eleições. Obviamente que eles são espertos e só vão divulgar depois, né? Mas, se for 29 ou mais, 32, enfim, né? A realidade os custos vão aumentar, tá? Os custos vão aumentar ano que vem, tá? Isso que o split payment foi adiado. O split payment que vai sangrar muitas empresas, porque a maioria das empresas de impressão, elas são pequenas e médias, né? Então, principalmente nós, né, nós seremos sangrados sem dó, né? A hora que se esse split payment realmente avançar, que é um pagamento instantâneo do imposto, né? Um pagamento instantâneo do imposto. O governo não vai receber em 30 dias, né? Ele recebe na hora e só entra o dinheiro do empresário ali, o lucro, né? É descontado o imposto e aí entra o lucro depois, né? Então aí é aquele caso que o cliente comprou no cartão, que o cliente comprou no boleto, né? Então assim, você já não vai ver uma parte desse capital, que seria 30% aproximadamente, um pouco mais, e aí você só vai ver o restante de acordo com a forma de pagamento, né? Então o que nós temos aí? Esse é o cenário atual, né? O que vem pela frente, né? Então assim, esse cenário, tá? Esse cenário, aí eu faço um paralelo, tá? Eu faço um paralelo. Esse momento que a gente está vivendo, vamos fazer um paralelo com a mudança dos dividendos, a taxação dos dividendos das empresas que o governo já fez e já está valendo, né? Então, o que as empresas fizeram lá no final do ano passado? As empresas, grandes empresas que distribuem lucro, né? Por exemplo,
sabendo desse aumento tributário, o que eles fizeram? Eles anteciparam o pagamento dos dividendos, né? Então, em 2025, dezembro de 2025, essas empresas anteciparam o lucro de 2026 e foi pago em 2025. Desta forma, eles deram um olé no governo e evitaram de pagar essa nova taxação dos dividendos que até então não tinha, né? Então o governo até projetou bilhões de recebimentos e não deu nem 5% do que eles projetaram, exatamente por esse movimento das empresas e dos empresários, né? Esse foi um movimento bem inteligente de antecipar e evitou esse pagamento. Agora, o nosso presidente, ele fez a mesma coisa, né? Então, assim, já está previsto na nova legislação tributária, vai aumentar o imposto de herança. O que ele fez? Ele se antecipou, né? Se antecipou e já transferiu os bens dele para os filhos dele, né? Então, o que eu venho aqui pedir para vocês, né? Para vocês pensarem, quem está na dúvida ainda, agora é a hora. Agora é a hora de pedir. Né? Então, assim, por exemplo, nós temos uma linha grande de impressoras, né? de Exsolvent, Solvent, UV, DTF UV, DTF têxtil, plotter de recorte, fiber laser, CO2, mesa de corte, né? A gente tem a linha completa, então a gente tem muitas máquinas pronta entrega, né? Porém, assim, é impossível você ter tudo pronta entrega, né? São muitas configurações, muitas possibilidades que tem, né? Então, assim, cada cliente é uma demanda, uma necessidade. Não, tem cliente, eu quero uma 1,80 m UV, ok, eu tenho, semic mais branco, mas eu quero com verniz, eu quero com 4 cabeças de 1,80 m, entendeu? Então, assim, tem muitas necessidades, às vezes o cliente tem a ideia ali, e aí a gente vai personalizar para entregar para ele, né? Então, a gente tem essa condição, a gente tem fábricas comprometidas para entregar o que o cliente quer, o que o cliente precisa. Mas, como eu já disse, né? Então, tem casos que você tem que recorrer à importação, né? E na importação, a importação média, né? A gente já fez importação com 45 dias, mas na média é 60 dias. Tem fábricas que têm a máquina disponível para envio imediato, tem outras que levam 10, 15 dias para fabricar, e aí embarcar, né? E aí a gente faz hoje importação por conta e ordem, né? Então, é a forma que a Receita Federal gosta que faça, né? Porque daí você... E aí você tem a importação por conta e ordem, né? Que a gente importa no nome do cliente, trazendo mais segurança, mais transparência. E é a forma que a Receita Federal prefere, né? Sabendo da onde a origem do recurso, né? Então, assim, quem planeja economiza. Quem planeja sai na frente, quem planeja ganha dinheiro, tá? Então, né, toda essa mudança que vai existir, tá? Toda essa mudança que vai existir, tributária, que vai ter no ano que vem, vai impactar, né? E esse possível split payment também que eles estão ali tentando enquadrar também, que é esse pagamento à vista dos impostos, né? O que vai acontecer? Vai ficar mais difícil a parte de financiamento. Hoje a gente já recebe informação, por exemplo, a gente tinha financeiras que trabalhavam com a gente. Essas financeiras, elas só querem hoje empresas grandes. Elas cortaram as pequenas, tá? Então você tem que ter um faturamento ali eles estão pedindo hoje 5 milhões para cima de faturamento. Então, o que acontece? Você precisa ter, até então, você tinha que ser MEI, ter 3 anos de CNPJ, não podia ser MEI, tem que ter 3 anos de CNPJ e ter faturamento de 50 a 60 mil, no mínimo, oficial. Essa era a regra até hoje. Hoje já não é aceito. Hoje você tem que ter um faturamento ali de 500 mil reais por mês para o banco olhar para você. Isso as financeiras, que a financeira não tem um relacionamento. Ela vai olhar teu número e vai financiar para você, né? Então hoje a gente tem a opção do Pronamp, cartão de crédito, e as financeiras passaram a régua lá para cima, só cliente grande com faturamento
bem elevado, né? Que é distante da realidade da maioria das empresas de comunicação visual, impressão digital, né? Esses valores de faturamento. Então, nós nos apresentamos como uma via, tá? Então, assim, na pronta entrega a gente não consegue fazer dessa forma, tá? Porque já foi colocado o capital ali e as máquinas já estão disponíveis, né? Então, na pronta entrega é Pronamp, cartão ou uma entrada muito boa e um saldo no boleto. Mas na importação a gente consegue fazer assim, 50% de entrada e saldo em 24 vezes no boleto, tá? Então a gente tem essa condição de fazer, tá? 24 vezes sem juros, tá? E fazer isso hoje, porque ano que vem, a hora que entrar o split payment, vai ser impossível fazer dessa forma, tá? Então agora é a hora, tá? Se você quer investir, quer inovar, quer reduzir custo, quer produzir mais, agora é a hora de você investir na sua máquina. E esse prazo, tá? Mais ou menos, vamos colocar assim, tá? O prazo geral seria até 15, 20 de outubro, é um prazo máximo para dar esse tempo dos 60 dias e você ainda pegar o sistema tributário atual, tá? Caso eles não alterem, não, tá valendo 1º de janeiro, tá? Seria essa data, tá? Por que a Miracle Plotters? Por que a gente, tá? Nós temos 20 anos de experiência, tá? Desde 2006, 2007, a gente foi para fora, Israel, China, né, África do Sul, visitamos fábricas de tinta, fábrica de máquina, a gente já tem esse conhecimento, esse contato com o V desde lá, o V, no caso, solvente e tal. Então a gente tem todas as soluções, né? A gente simplesmente, assim, a gente nunca na nossa história aqui, vamos trazer máquina barata para encher mercado como o concorrente faz, tá? Tem 2 concorrentes que fazem assim. O foco é preço e encher de máquina para depois não conseguir dar conta de atender, né? Então o nosso foco é diferente. Nosso foco é entregar uma máquina que você vai ter longevidade de peças, né? As melhores peças, as melhores marcas conhecidas e continuidade, né? Então hoje a gente tem máquinas aí, vou dar um exemplo a máquina DX5, né? Máquina DX5, as primeiras que a gente trouxe foi em 2010, né? Tem máquina rodando até hoje. Cônica, 2008, tem máquinas até hoje com cabeça original. A gente vendeu mais de... Cônica, a gente vendeu mais de 170 máquinas Cônica 320. Tá? Então tem várias máquinas até hoje rodando com cabeça original, com 10 anos, 12 anos, né? E claro que a tecnologia vai avançando tudo, né? Mas assim, isso é um exemplo do nosso trabalho, né? E aí você pergunta assim, puxa, mas como é que a tua máquina durou 10 anos, né? 10 anos, 12 anos? Ela durou exatamente porque, principalmente nas máquinas mais industriais, né? Na nossa UV híbrida, na UV flatbed, na UV 320, na Eco Solvente 320, na Solvente 320, principalmente nesses modelos, né, mais específicos, a gente escolhe lá guia linear THK, japonês, motor servo digital, às vezes Litchine, às vezes Panasonic, trilho THK japonês, rolamento NSK japonês, correia italiana Megadyne, placa Rosson, em alguns casos BYHX, no caso da Cônica, né? Placa Rosson, placa que os técnicos estão acostumados, né? Então, todos esses componentes, sensor da Onron, né? E tudo isso a gente faz né? A gente faz uma troca com a fábrica, olha aqui, ó, melhora aqui, evolui aqui, mexe ali com a experiência, ouvindo os clientes, né? Nós estamos quase todos os grupos aí, né? De proprietários, né? de equipamentos, ouvindo diariamente, né? Ouvindo as necessidades, as demandas, né? E tentando trazer essa evolução, trocando essa ideia com as fábricas e trazendo isso para o nosso, né? Para essa evolução das máquinas, né? Então, é isso que a gente traz para vocês de bagagem, de experiência, tá? Para entregar a melhor máquina possível, com custo interessante, e todas essas marcas que eu falei,
nós temos fabricantes aqui no Brasil, até então, né? Até então, mesmo com o fechamento de algumas fábricas, essas fábricas a gente tem notícia que continuam, né? Então, essas fábricas têm aqui no Brasil, né? A Onron, a Zenith, dos componentes elétricos, tudo, né? Então, a gente tem essa garantia, essa tranquilidade de ter essas peças que não estragam no dia a dia. A gente tem, né? A gente tem certeza que, daqui 6 anos, 7 anos, 10 anos, eu preciso de uma guia linear, eu preciso de um box da guia linear, eu preciso trocar a minha correia. Você sabe que, por ser uma marca conhecida, você vai conseguir rastrear facilmente e trocar a peça da tua máquina, sem sair de linha, né? Sem sair de linha, como a gente vê acontecer diariamente, né? No caso da Ampla lá, né, que usava peças específicas, por exemplo, a falida Ampla, ela usava peças específicas, né, muitas peças específicas, né? E aí o que acontece? Hoje, uma placa da Ampla, quando você encontra, um valor absurdo. Uma placa é 20 mil, 25 mil, né? Então daí o pessoal arranca o sistema e faz um upgrade, né? Então, na nossa máquina você tem essa garantia, você tem essa tranquilidade de sequência, né? Sequência, e que com o passar dos anos você vai encontrar as peças, né? Isso é interessante. Aí nós temos também assim, soluções personalizadas, né? Então esses quadros que estão aqui atrás, um cliente nosso de Minas Gerais que faz, dá um exemplo, né? Então assim, ele automatizou a produção dele, né? Então assim, a gente entregou uma impressora flatbed, Ricoh, 6 cabeças de Gen6, entregando 50 metros quadrados por hora, na qualidade perfeita, né? E o cliente tinha uma demanda, eu preciso cortar o MDF, a ripa do MDF, eu preciso grampear isso de forma automática, né? Então, né, nós também vimos a importar essas máquinas específicas, então a gente também faz esse trabalho trabalho de consultoria, né, personalizada, né? Então assim, a gente consegue estar trocando essa experiência e com a nossa experiência ir atrás dos fornecedores e trazer soluções para o teu dia a dia, né? Então, esse é o nosso diferencial, tá? Então, 2027 tem muita coisa que vai mudar e com certeza vai aumentar os custos, né? Com certeza vai aumentar os custos, independente de um governo ou do outro entrar, né? A gente já tem essa informação, então a hora de investir é agora. A hora de investir agora. Se você planeja investir, a hora é agora.